Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé, evangelizar no seu ambiente de trabalho e crescer na vida e na sua carreira, crescer também profissionalmente. Para você que está me acompanhando pela primeira vez, vale a pena lembrar que toda quinta-feira e toda terça-feira, ou toda terça-feira e toda quinta-feira, tem sempre um conteúdo novo para você aqui no programa O Profissional Católico. E no conteúdo de hoje, eu vou falar com você sobre a vontade de Deus para a sua vida. Uau! De maneira mais específica, eu vou mostrar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sim, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Qual, Augusto Júnior, é a vontade de Deus para a minha vida? Fica aqui comigo que eu vou te apresentar ao longo deste conteúdo a vontade de Deus para a sua vida e para a sua história. Mas antes, eu quero me esvaziar de mim mesmo para que eu possa me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu faça por ela, com ela, nela e para ela, porque assim eu tudo farei com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus. Que realmente o Espírito Santo se derrame sobre nós, que ele fale conosco neste momento para nos levar a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, que evangelizam em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente de trabalho, como profissionais católicos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, é o conteúdo que eu vou compartilhar com você neste momento. Depois que nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós começamos a viver uma vida de conversão. E essa vida com a frequência, com a perseverança em Deus, ela vai nos possibilitando uma intimidade tão grande com Jesus que nós passamos gradativamente de uma vida de conversão para uma vida de santidade. Deus não quer simplesmente que sejamos boas pessoas, bons homens, boas mulheres ou simplesmente seres humanos melhores. Deus quer, sim, Deus quer que sejamos santos. Portanto, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja santo, que você seja santa e que você viva, atue segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus para a sua vida. E como vai dizer São Paulo, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação e que evitemos a impureza. Ou seja, viver uma vida de santidade trata-se de viver, imitar, reproduzir nas nossas atitudes, nos nossos atos, os comportamentos e a vida de Jesus. Sim, Deus quer que nós sejamos santos. Viver uma vida de santidade, para você ter uma ideia, é a mesma coisa que se você quisesse chegar a um determinado lugar, mas você não soubesse o caminho. Então imagine, você quer ir para um determinado lugar, mas você não sabe o caminho. Até que você encontra alguém que já foi até onde você quer ir, que já chegou onde você quer chegar. E aí, no contato com essa pessoa te mostra qual é o mapa, qual é a rota certeira, precisa, que você deve seguir para poder chegar aonde essa pessoa chegou. E quem são essas pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar? Essas pessoas são os santos e santas da Igreja Católica. A Igreja, ela com frequência apresenta pessoas que viveram
em um grau heróico as virtudes, os valores da fé cristã, da fé católica. Os santos que ao longo da minha jornada, da minha vida, da minha busca como um profissional católico ao longo desses 30 anos, mais eu tive contato, mais eu pude conhecer a vida e a história, são exatamente São Francisco de Assis, depois São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e, claro, os santos, né, contemporâneos da nossa geração, São Padre Pio, Santa Faustina, São João Paulo II. Então, todas essas referências, todos esses modelos, eles são a representação, eles são a demonstração de pessoas que já chegaram onde um dia nós queremos chegar. E onde nós queremos chegar? Ora, se você teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, não deve ter nenhum outro desejo na sua alma maior do que o céu, do que querer estar eternamente na amizade e na companhia de Deus. Quem conquistou isso? Os santos e santas da Igreja. E a Igreja faz questão de nos apresentar estes homens e mulheres como referência. Sim, a palavra é exatamente essa, referência. São pessoas para quem nós devemos nos direcionar, conhecer e imitar. Quando nós imitamos a vida de santidade destes homens e mulheres e seguimos fielmente os passos que eles trilharam, o único caminho aonde nós podemos chegar é onde eles chegaram, ou seja, o céu. Gente, é importante dizer isso aqui porque para muitas pessoas o céu parece uma coisa tão distante ou tão sem graça, tão sem sal nem açúcar. Gente, não tem coisa pior do que isso. E sabe por que muitas pessoas pensam assim? Muitas pessoas pensam assim porque eles acabam vendo no céu apenas um ponto de chegada. É um lugar que eu tenho que chegar. E aí eles deixam de saborear a viagem, deixam de saborear o percurso. Quando nós só fazemos algo pelo resultado, tende a ser mais difícil, tende a ser mais desagradável, não costumamos fazer com tanta disposição e tanto ânimo. Alguém, por exemplo, que quer emagrecer e só pensa nos quilos que ela tem que eliminar, vai fazer as atividades físicas com muita dificuldade, porque não encontra prazer na atividade, só fica pensando no resultado que aquela atividade vai dar. Então ela tenta se livrar o mais rápido possível. Vai chegar no resultado? Provavelmente. Porém, é muito melhor quando você, na busca pelo resultado, no processo, se apaixona, começa a ter prazer e gosto por aquilo que você está praticando. Qual é a consequência? Os resultados tendem a ser muito mais rapidamente alcançados, inclusive a sua performance tende a ser até melhor do que se você fizer só por obrigação. Então veja, para nós, homens e mulheres que tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, o céu é o ponto mais alto da nossa busca. Por quê? Porque ele vai nos permitir estarmos eternamente na companhia, na intimidade com Jesus, por tudo aquilo que ele é, pela sua graça maravilhosa, pelo Deus amoroso que ele é, por podermos viver no seu amor e na sua companhia, e porque
também vamos deixar de ter as angústias, as aflições, os sofrimentos normais da vida cotidiana. E como valorizar ainda mais esse destino, o céu, quando nós conseguimos viver melhor e mais intensamente a nossa experiência e a nossa relação com Jesus? E quando então nós, dia a dia, buscamos a Deus, buscamos a face de Deus, adoramos a Deus, amamos a Deus, queremos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, queremos tê-lo como Senhor absoluto da nossa história, das nossas decisões, das nossas escolhas, a vida de santidade não é mais um peso, uma dificuldade, ela passa a ser uma condição natural de quem viveu uma relação íntima e amorosa com Jesus. Talvez alguém possa dizer, mas a santidade é só para algumas pessoas especiais, escolhidas por Deus. E a verdade é que existem uma grande quantidade de santos e santas na igreja, dos mais variados estados de vida, e veja, cada vez mais a igreja ela vem aumentando esse número para mostrar para todos nós, para toda a humanidade, que a santidade está acessível a todas as pessoas. Santos que são casados, santos que são sacerdotes, santos que são jovens, santos que são homens, santos que são mulheres, santos que são crianças, santos que foram martirizados, santos que viveram diversas realidades, assim como nós, e repito, a igreja cada vez mais tem nos apresentado diversos referenciais, diversos modelos de santidade para que nós olhemos para eles e comecemos a pensar: santidade é possível. Mais e mais pessoas podem ser santas e principalmente eu posso ser santo. É o que você deve buscar, proclamar e dizer: eu posso ser santo. Até porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. E é importante que se diga: santidade não pode ser um peso, nem um sofrimento. Estou buscando ser santo. Estou sofrendo. E às vezes quando a gente não fica atento, pode se tornar até uma tentação de querer. Estou buscando a santidade. Como orgulho, vaidade, soberba. E é exatamente tudo o que o inimigo de Deus quer que façamos para que nos afastemos de uma vida de santidade. Então veja, a maneira correta, adequada para vivermos a santidade na nossa vida e na nossa história tem que ser viver e buscar a santidade, caminhar neste percurso, neste caminho, com alegria, com simplicidade e com humildade. Vou repetir. Para viver uma vida de santidade, nós devemos trilhar este caminho como tantos e tantas santos e santos da igreja trilharam, com alegria, simplicidade e humildade. Mais do que nós desejamos a santidade, Deus quer que sejamos santos. Então a vida de santidade é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que Deus quer que sejamos santos? Deus quer que sejamos santos porque Ele, Deus, é santo. E Ele quer o melhor para nós, seus filhos. Ele quer que nós vivamos segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Todos nós temos um chamado, temos uma missão, temos uma vocação. Você tem um chamado, tem uma missão, tem uma vocação específica que Deus preparou para você. Talvez você não saiba qual é a sua vocação. Se é para você se casar, se é para você ser padre, ser freira, viver o celibato, ou outra vocação. Mas existe uma vocação que todos nós temos. E vocação vem de vocare, que significa chamado.
todos nós temos um chamado. A nossa vocação, o nosso chamado feito diretamente por Deus é a vocação à santidade. Este é o que a igreja chama de a vocação universal, o chamado universal que todos nós temos para viver uma vida de santidade. E talvez você me pergunte, interessante, mas é possível? Sim, é possível. Como é que eu começo a viver esta vida de santidade? Bom, agora que você já entendeu que santidade é o desejo de Deus para nós, para mim e para você, e que viver esta vida de santidade é uma riqueza incalculável, é fazer a jornada, o caminho até o céu de uma maneira segura, imitando, seguindo os passos daqueles que já chegaram lá. Então a igreja nos apresenta como referência pessoas que já estão no céu, que já chegaram lá, e mostra para nós, se você imitar exatamente o que essa pessoa fez, viver exatamente como essa pessoa viveu, sabe onde você vai dar? No céu. É lá que você vai chegar. Então, como que a gente pode começar a viver isso? Passo 1. Primeiro, seja amigo de Jesus. Para isso, você deve buscar criar uma intimidade, uma relação pessoal com Jesus. E eu, ao longo desses 30 anos, buscando ser esse profissional segundo o coração de Deus, um profissional católico, um homem que vive segundo a vontade de Deus, que vive, que busca a santidade todos os dias, eu não encontrei ainda a melhor maneira, de uma maneira simples e profunda, que é a vivência das 5 pedrinhas, assim como Nossa Senhora chama. O jejum, o rosário, a confissão, a Eucaristia e a leitura diária da Palavra de Deus. Simples assim, isso vai nutrir e alimentar a nossa espiritualidade, vai nos fazer constantes na fé, vai nos dar a graça de evangelizar através do nosso trabalho e vai nos fazer crescer na vida e na nossa atividade profissional. Depois disso, vem o passo 2. Veja que estamos falando de vida de santidade. Então, passo 1, ser amigo íntimo de Jesus. Passo 2, começar a conhecer a vida dos santos. Para isso, existe uma farta literatura que relata, que retrata a vida dos santos. E eu não estou falando só de, às vezes, pegar um trechinho da vida dele, não, na internet, claro, vale a pena. Inclusive, o Monsenhor Edmilson tem feito publicações diárias no YouTube contando a vida dos santos. Recomendo fortemente que você assista para começar a conhecer. Mas minha recomendação, com base no que eu fiz, na minha experiência, é a seguinte: compre o livro de um santo da sua devoção que você gosta. Por exemplo, eu comecei com São Francisco de Assis. Gente, eu li um livro de quase 300 páginas de São Francisco de Assis logo no início da minha caminhada. Foi maravilhoso. Foi como se eu virasse amigo de São Francisco. Apaixonante a história dele. E a gente começa a ser nutrido e alimentado desse desejo e dessa vontade de viver a santidade. Depois que leu São Francisco, comece lendo um outro, Santa Teresa, São João da Cruz. Esses são os que eu li. Mas você pode querer ler outros. São Padre Pio, São João Paulo II, Santa Faustina. Estou lendo agora o Diário de Santa Faustina. Então, é muito rico. Não fique apenas com as migalhas do conhecimento de alguém que te fala: olha, essa vida desse santo é legal, viveu isso, isso é ótimo, para te despertar o interesse. Mas vai lá e aprofunda. Esse é o passo 2. Passo 3. Uma vez que você é amigo de Jesus e começa a conhecer melhor a trajetória dos santos, é hora de imitá-los. O passo 3 é começar a seguir a vida, os hábitos, o comportamento destas pessoas que viveram em grau heróico a santidade. E para isso, o passo 3 é, além de imitá-los, é não desistir nunca da busca
da santidade. Por quê? Porque você vai perceber que quando você começar a buscar e caminhar no caminho de santidade, muitos vão ser os obstáculos, vão vir muitas tentações. Muitas vezes você vai desistir, desanimar e cair, mas se levante, recomece. São João Paulo dizia assim que santo é o pecador que nunca desistiu. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!